campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Mais uma vez uma grata satisfação estar aqui com os irmãos nessa nova oportunidade que nos é dada de conversarmos por alguns instantes. Hoje eu escolhi, para que nós possamos ter alguns momentos de reflexão, o capítulo 12, Retribuir o Mal como Bem. E no seu item número 1, nos diz: Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. E que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que isso fazeis mais do que os outros, não fazem outros tanto aos pagãos? Isso está em Mateus 5, versículo 43, 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei nos reinos dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam desta maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Isso está em Lucas, capítulo 6, 32 a 36. E segue os comentários. Se o amor do vosso próximo constitui um princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo que é capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. A diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar
que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por estender-se falsamente que ele manda ceder no coração, assim ao amigo como ao inimigo o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza e a linguagem humana obriga a que sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo diverso do seu bater. Ao contato de um amigo, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pensar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que vos possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento final. Amai os vossos inimigos. Muito bem, o texto é mais longo ainda, mas nós já temos subsídios suficientes para que nós possamos, por alguns momentos, né, conversar a respeito do que Jesus quer nos trazer na noite de hoje. Quando nós lemos um texto assim, e nos cai dificuldades, porque no momento em que nós vamos lendo esse tipo de texto, nos vem, né, nos socorrem lembranças de momentos, né, muitos guardados no passado, outros são presentes para alguns, mas fazem parte ou fizeram da nossa vivência, da nossa jornada. E nós começamos a perceber dificuldades de compreensão naquilo que Jesus nos quer nos mostrar através, né, do seu Evangelho. E por mais específico que seja, não compreendemos muito bem como nos comportar, como agir perante a isso, visto que é muito difícil para nós dar guarida, né, àqueles que nos causaram de alguma maneira um infortúnio. Essa parte que Jesus nos diz, né, faz o bem, não tem muito a ver com a pessoa em si, não aquele que fez o mal. Ele é apenas mais um que Jesus nos diz: faz o bem, faça o bem, não olhe para trás, não espere recompensa, não espere gratidão, não espere nada, faça. E nós guardamos conosco a dificuldade de um ego ferido. Por trás de toda a dificuldade no perdão, no sentido do esquecimento, nós vamos encontrar um ego ferido, bem machucado. E que guarda em si, né, em linhas ocultas, guarda em si a expressão: por que eu? Né? Eu não sou merecedor disso. E levamos isto para frente, levamos situações, pensamentos como esse avante, nos colocando numa situação em que nos julgamos intocáveis, nos julgamos perfeitos e não perfectíveis, perfeitos, que não merecíamos isto. Eu prefiro não tratar muito da questão de passado, de vidas pretéritas, pois, né, o assunto ele se estende demais, ele fica muito extenso e nós, no tempo curto, teremos um pouco de profundidade de nos cercarmos, né, de algum entendimento maior.
Mas nós falamos da vaidade humana, né, que é tão difícil de ultrapassar, que é tão difícil de compreensão, pois enxergamos somente a vaidade alheia, nós não conseguimos enxergar a nossa. Estamos habituados tanto com aquilo, está tão marcado na nossa maneira de ver, de sentir a vida, que nós não julgamos mais como vaidade, nós julgamos apenas como uma parte de nós. Aquilo é parte de nós. Os outros enxergam, né, os que nos cercam enxergam aquilo como vaidade, como orgulho ferido. Nós chamamos isso de honra. Nós chamamos isso de afronte à minha honra. E eu guardo comigo sempre uma expressão que retirei do Evangelho, né, que ela é muito pertinente. São os doentes que precisam de médico. Quem não está doente não precisa de médico. E somos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, na palavra de Jesus, ele nos chama, né, a fazer um pouco mais. Isto, né, o que retiramos do texto do Evangelho, nos diz uma linha de conduta, nos mostra uma linha de conduta. E nós encontramos dificuldade de ultrapassar isso, de compreender as lições que o Mestre quer, que o Mestre nos oferta, pois nos guardamos o direito de permanecer como as coisas estão. A doutrina espírita nos diz que estamos num processo da evolução da alma. E hoje despertamos para isso, começamos a despertar para isso. A alma está em evolução. Nós estamos evoluindo do átomo ao arcanjo. E nós podemos deixar tudo como está. Podemos. E vamos continuar a nossa vida, e vamos chegar ao momento de partir, e partiremos. Também não vamos entrar na questão de cobranças, vamos apenas nos fixar na evolução da alma. O texto do Evangelho é uma forma primorosa de nos mostrar que, se nós queremos que a nossa alma vá evoluir, em outras palavras, se nós queremos sentar à direita de nosso Pai, nós vamos precisar experienciar isto aqui. Nós vamos precisar entrar em contato com os nossos sentimentos em situações como esta, onde aquilo que chamamos de inimigos, né, das pessoas difíceis, elas vão fazer com que os nossos sentimentos estejam no meio de uma tempestade. E nós vamos precisar aprender a navegar no meio deste turbilhão de sentimentos. E compreender que é só o nosso ego ferido e machucado, né, que clama por vingança. Aquilo que nós entendemos como sendo justiça, na verdade é vingança, pois justiça só quem faz é Deus que está no céu. Ponto. Nós podemos continuar, mas nós podemos tentar evoluir, dar o próximo passo. Resta a questão nós queremos evoluir? Nós realmente queremos ou está bom assim para nós? Pois as situações da vida não vão ser, né, elas não vão ser muito diferentes, pois Jesus nos afirma: nenhum de vós entrará no reino dos céus antes que tenha sido pago o último ceitil. E vamos precisar entrar em contato com isso, entender o que me impede de ser justo. O que me impede de ser justo, eu não preciso gostar da pessoa, mas o que me impede de ser justo com aquele que me prejudicou? Justo é a palavra.
E se nós olharmos com um pouco de paciência, de parcimônia, temos muita paciência, e não sentir medo daqueles sentimentos que vão brotar dentro de nós, nós vamos chegar a um ponto que eu vou fazer isso, pois ele me fez aquilo. E aí entramos na... Como é que eu quero que a minha alma vai evoluir se no meio de uma prova... Isso é uma prova. Isso é um trabalho, é um exercício para a minha alma. É um exercício para que eu saia dos instintos e entre na razão. Na razão de compreender que é meu ego ferido que me impede de... Ele me impede, né? A questão da vingança, de fazer o outro sofrer. Fazer o outro pagar. Dentro de nós está aquela coisa de não confiar em Deus, em primeiro. A justiça, quem faz sou eu. Deus vai fazer a justiça dele, que é diferente da minha. Na verdade, eu estou me colocando numa posição de Deus, né? Nós não percebemos isso. E o segundo, não tão importante quanto o primeiro, mas também de extrema importância. Quando você julga que alguém precisa sofrer para que você perdoe, quando você diz que alguém precisa pagar para que possa ser restabelecida alguma coisa, aquilo que você julga de equilíbrio, repare no tipo de sentimentos que existe dentro de você. Raiva, ódio, vingança, revanche, duelo, tudo isto. Somos capazes de aceitar que isto está dentro de nós? Nós somos? Então, o que fazemos? Nós buscamos esquecer, pois o contato com sentimentos verdadeiros e aceitar que nós ainda transitamos pela selvageria, ainda para nós é absurdamente difícil tentar experimentar a situação de confronto com o nosso ego, ou seja, dar uma oportunidade para alguém. Uma nova oportunidade. E você não precisa entrar em contato com a pessoa. Basta consultar o seu coração. Você guarda aquele sentimento, você tem aquilo. E sem ter sido pago o último centil, o último desses sentimentos, nós não vamos entrar no reino dos céus de maneira nenhuma. E para quem imagina que nas próximas encarnações será diferente, não será diferente. Você não pode possuir uma virtude na qual não experimentou, não experienciou. Um talento que você não praticou. Você não irá se desapegar, né, desses sentimentos, eles não vão sumir de dentro de você sem que você traga isso à consciência. Você vai entender que faz parte, precisa entender que faz parte de um processo de evolução. Do átomo ao arcanjo, passando por todos os estágios, para que você possa um dia ser a obra perfeita da criação. Mas precisamos praticar. E na prática do perdão existe uma palavra chamada flexibilidade, uma virtude a ser desenvolvida. Mas precisamos entender uma coisa, que talvez demore muito tempo, muito. Talvez seja muito dolorido para nós,
mas todas as virtudes da alma, todas elas, sem exceção, elas são precedidas da humildade. A grande virtude da alma, a humildade. E sem humildade não há lugar nenhum. Onde habita a humildade, não há lugar para o orgulho. Onde há orgulho, a humildade passa longe. Que nós possamos entender o que Jesus quer de nós. Se nós não conseguimos entender pelos outros, pelo menos que possamos ler o nosso coração. Eu preciso evoluir, eu preciso me compreender, eu preciso compreender esses sentimentos difíceis que transitam dentro de mim. E assim, na compreensão, me libertar e me elevar. Os outros são apenas, estão no caminho. Eles são parte da minha vida, do meu aprendizado, na qual um dia eu olharei como uma lição que me foi colocada e eu entendi. Como Deus é bom, Deus é Pai, Deus sempre está por nós. Muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui, dessa conversa pacífica em nome de Deus. Muito obrigado. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site